Amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Alegria grande, como sempre é, estar na casa do Senhor e pregar a sua palavra. E hoje, eventualmente, um momento de festa, de alegria, por 11 anos em que a nossa mocidade Vasos para a Honra está agradecendo ao Senhor por todos esses anos, louvando na presença dEle, dando graças por tudo e perdoados. Quantos de vocês estão perdoados? Amém? Lavados, comprados pelo sangue de Jesus, remidos. E a igreja? Quem está perdoado aqui? Pode dizer amém? Vocês cantaram esse hino, eu estava pensando, eu sempre digo isso, eu vou pregar a minha vida inteira e eu nunca vou conseguir definir e entender a grandeza do amor de Deus. Na letra vocês cantavam que tudo que vocês tinham, tudo que eu tinha, tudo que tínhamos era pecados, mas mesmo assim Ele nos amou. Um amor como esse eu vou pregar a vida inteira, mas eu não vou conseguir definir. Eu nunca vou conseguir explicar essa grandeza deste amor. E ainda bem que Ele nos amou primeiro. E por causa deste amor é que nós estamos aqui. Porque Ele nos amou, é que hoje nós podemos adorá-lo, louvá-lo e falar deste grande amor. Eu quero reler com vocês o versículo tema, mas ler alguns outros versículos também, para que a gente possa meditar nesses minutos na palavra do Senhor, dentro do tema que vocês escolheram, oraram, meditaram, escolheram belos hinos para louvar, que enaltece o nome de Jesus. Isso é muito bom. Eu quero ir lendo até chegar no tema, para que a gente possa recapitular novamente. Capítulo 2, versículo 6 de Filipenses diz assim. Vamos no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo ou existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente em morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E tinha um propósito, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos céus e da terra, nos altos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos creem que esta é a palavra de Deus? Pode dizer amém?
Nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses sobre a magnitude, a grandeza, a soberania do nome de Jesus Cristo. Nós temos Jesus histórico, Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, o Jesus que nós lemos sobre tudo o que ele fez. E o seu tempo foi, nesta terra, 33 anos de vida. Começando o seu ministério aos 30 anos, foi batizado, recebeu toda a plenitude do Espírito, e durante 3 anos pregou a todas as nações. E a própria Bíblia diz assim, a algumas nações. E a própria Bíblia diz assim, se fôssemos registrar tudo que Jesus fez, não haveria livros que dessem conta. A Bíblia Sagrada, ela é um registro suficiente para a salvação do homem, mas não contém tudo que Jesus fez e nem tudo que Jesus falou, mas ela é perfeita e suficiente para salvar a todos aqueles que creem. Mas foi muito mais. Se fôssemos registrar na história o que Jesus fez, eu repito, seriam muitos e muitos e muitos e muitos livros. Mas esta narrativa é sobre Jesus Cristo histórico. O Jesus de Nazaré, o Jesus de Belém, o Jesus de Judá, o Jesus das circunvizinhanças que andou em províncias e pregou o Evangelho. Só que não pense aquele que ouve sobre Jesus que existe uma limitação em torno deste nome. Porque eu poderia lhe perguntar, você conhece Jesus? E alguém diria, sim, eu conheço, já ouvi falar. Um judeu que viveu durante 33 anos, foi revolucionário. Outros vão dizer, foi um político ou um candidato, foi um pretenso rei, ou foi um blasfemo, um suposto profeta. Outro diria, foi alguém muito espiritual, supremo, que atingiu o nirvana, o clímax da espiritualidade, mas terminou crucificado e morto pelo próprio povo, e sua vida foi 33 anos. Este seria o relato de Jesus histórico. Mas, amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes, esta noite, esta igreja aqui reunida, esses jovens vasos para a honra do Senhor, este grupo de mocidade convidado para estar aqui hoje à noite, estes obreiros, esta igreja, o nosso querido cantor que veio lá de Recife com a sua digníssima esposa, a sua descendência, nós não estamos aqui para adorar o Jesus histórico, porque o nome que é sobre todo nome foi dado a esse Jesus histórico, mas não é apenas por causa de sua história. Este nome, ele tem poder nos céus e na terra. Este nome foi escolhido na eternidade.
Este nome foi escolhido pelo próprio Deus. Vai nascer um varão desta mulher virgem. Os profetas já diziam: coloque o nome dele de Jesus. Ele será forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas deixa eu voltar minhas palavras. A Bíblia diz assim: será chamado Deus forte. Eu não creio, e a minha fé não está firmada em um Jesus histórico. O Jesus histórico viveu 33 anos. Mas o Jesus histórico não se chamava Jesus de Nazaré, Jesus de Betânia, Jesus de Belém, Jesus de Judá. Não. O Jesus histórico a qual o inferno dobra o joelho, a qual todos os principados e potestade obedece e treme diante deste nome. O nome completo dele não é só Jesus. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No meu livro, se eu fosse escrever, eu começaria escrevendo assim: Deus tem um filho, e o nome dele é Jesus, o Cristo, Salvador dessas irmãs, desses irmãos aqui de Serrinha. Antes de Jesus histórico existir, ele já era. O Jesus histórico nasceu e recebeu o nome sobre todo o nome. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com... Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nasceu Jesus histórico. Mas na eternidade, Jesus já era. Antes que houvesse dia, ele diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim. O Cristo eterno de Deus, que um dia se manifestou aqui na terra, o Verbo encarnado, o Filho de Deus entre nós, o Emanuel, a centelha de Deus, a manifestação viva de Deus entre nós, a sua imagem e perfeita semelhança. Sabe por que ele recebeu o nome sobre todo nome? Que a Bíblia diz assim, ó, presta atenção que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: toda língua confesse que Jesus Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é identidade terrena. Jesus o Cristo, ele é eterno, é a identidade de Deus. Você sabia que a sua identidade também agora ela não é mais terrena? 5883. Esse é o meu número de identidade. Começa assim: 55 5883. É isso aí. Alexandre Constantino, o pequeno. Porque os outros Alexandres, o grande, com um grande nome, passou Alexandre e passou também Constantino, porque é o mesmo. Alexandre Constantino. Passou Alexandre, passou Nero, passou quem? Passou Hitler, passou muito nome. Agora esse daqui, que é o nome sobre todo nome, não passará, porque ele é eterno. Todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Ele recebeu este nome, não era porque ele era somente judeu, nascido de uma virgem, não.
O nome sobre todo nome que está sobre Jesus é porque na eternidade ele sempre foi o Cristo de Deus, o Cordeiro eterno, aquele que sempre existiu. Aí ele recebeu o nome sobre todos, para que todo joelho confesse que ele é o Senhor. Este é o grande propósito. Na eternidade havia um plano traçado. O Cristo eterno, o Cordeiro, já estava determinado, por isso que se diz o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, para que aqui nesta terra ele encarnasse e caminhasse entre nós e pudéssemos ver a sua glória. Veja, para que todo, porque a gente é acostumado a ler e ouvir, e está escrito que Deus, presta atenção nisso, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Aí você olha para a Bíblia e encontra Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também é Deus. Aí é óbvio que você vai perguntar: ora, se Deus não divide a sua glória com ninguém, então como é que todos os joelhos vai se dobrar diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor e adorá-lo? Deus está dividindo a glória dele? Não, Deus não está dividindo a glória dele. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Quando a Bíblia chama de Jesus de Emanuel, Deus conosco, está dizendo que Jesus carrega nele toda a plenitude do Deus Pai. Toda a glória de Deus no Filho. Toda a honra do Pai no Filho. Todo o poder do Deus eterno no Filho. É o Deus vivo manifesto no Filho. Por isso que se diz que Ele é a imagem perfeita, semelhança do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o próprio Deus conversando com os homens, porque nele habitou corporeamente toda a glória do Deus Pai, de maneira que Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Certa vez ele orou dizendo assim: Pai, restaura aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O nosso Cristo, ele é eterno. O Cristo que morreu foi o Cristo, o Jesus que morreu foi o Jesus homem. Mas ele ressuscitou, ele é eterno, ele tem a vida e é a própria vida, sendo mesmo ele o caminho para esta vida. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não pode dizer ninguém vai ao Pai, porque ele é a única maneira do homem chegar a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a saída, ele é a solução, ele é a salvação, ele é o Cristo eterno de Deus. Se nesta grande terra, olha isso, se nesse grande globo terra alguém encontrou salvação,
mesmo que não conheça Jesus pelo nome de Jesus, isso é uma suposição. Se alguém encontrar salvação, crer que há um ser soberano e supremo e que rege todo o universo e que ele, pela lei da consciência, deve adorá-lo, mesmo que não conheça nas letras o nome Jesus, isso só é possível porque o Cristo de Deus, o Cordeiro Eterno, abriu as portas da salvação e ele é o único caminho que leva esta pessoa a Deus. Não se fala de salvação sem falar de Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe perdão sem Jesus. Não existe reconciliação entre o homem e Deus sem Jesus. Não existe justificação pelos pecados sem Jesus. Não existe expiação de pecados sem Jesus. Porque na cruz do Calvário, o Jesus homem, mas Cristo de Deus o homem na terra, ele disse: está consumado. E todo o caminho foi aberto para o encontro do Pai, para todo aquele que crê nesta palavra esta noite e daqui por diante até que ele venha. Não se preocupem com este movimento que existe do anticristo. As pregações, as escrituras, os milhares de livros escritos, as filosofias, as contestações contra a existência de Deus e a veracidade da vida, da palavra e da pregação de Jesus. Não se preocupem. Deixe acontecer. Haverá quem zombe de Jesus. Haverá quem descreia. Haverá quem blasfeme. Haverá todo o movimento do anticristo. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9: foi dado a ele um nome sobre todo nome, para que um dia todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos reconhecerão que Cristo é o Senhor. Por quê? Porque está escrito que o nome que foi dado a ele tinha um propósito, para que diante dele todo joelho se dobre e reconheçam que Cristo é o Senhor. Então nesta noite adore-o, agradeça e engrandeça o nome sobre todo o nome. Este nome é grande, este nome cura, este nome salva, este nome transforma, este nome mudou a vida dessas jovens aqui, desses jovens aqui, desse jovem aqui, desta igreja aqui, e vai continuar mudando, porque este nome tem poder. Adore o Cordeiro de Deus esta noite. Engrandeça o nome de Jesus, o nome sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor.